Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, seja derramado em vossos pensamentos, em vossos corações, em vossa mente. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, todo o nosso pensamento, guarde os vossos pensamentos, os vossos corações nessa noite. Eu estou aqui nessa noite sentindo de Deus, de trazer uma palavra para o teu coração nessa noite, para o nosso coração nessa noite. É mais uma live surpresa, né? Não agendei, mas você que está aí, comente, curta, compartilhe, convide mais outras pessoas para venha compartilhar dessa palavra, mais dessa palavra de Deus abençoada, né? Que a palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela penetra a nossa alma, o nosso espírito. A palavra de Deus, ela penetra as nossas juntas, as nossas medulas. A palavra de Deus, ela é viva. E nessa noite, o Senhor colocou em meu coração, né, o tema dessa mensagem. Nessa noite, que como você reagiria diante de uma má notícia? E nós vamos ler essa palavra em Isaías capítulo 38, que fala sobre o rei Ezequias, né? Que ele recebeu uma má notícia, uma notícia de que ele ia morrer. Mas ele se humilhou a Deus. Ele rasgou seu coração na presença de Deus. Ele orou ao Senhor. E Deus acrescentou mais 15 anos a Ezequias. Nós vamos ler essa palavra nessa noite sobre esse rei. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração. Amém? Você que está aí, faça uma oração junto comigo a Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha revelar essa palavra ao nosso coração, ao teu coração, para que o Espírito Santo de Deus venha te dar a palavra rema que você está precisando nessa noite. Para que o Espírito Santo de Deus venha te dar a luz que você precisa nessa noite. Te dê a chave que você precisa nessa noite. Vamos fazer uma oração? Pai dos céus, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença, Senhor. Deus vivo, eu entro no trono da graça, Senhor, pelo sangue da nova e eterna aliança, pelo Espírito eterno, pelo nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, sabemos que o Senhor está no Espírito Santo, Senhor. E que o teu Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O teu Espírito Santo é que nos dá os dons espirituais. O teu Espírito Santo, Senhor, é que manifesta o Senhor Jesus em nós. O teu Espírito Santo é que intercede por nós com gemido inexprimível. E que nessa noite, Deus, nós convidamos, Senhor, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Pai dos céus e o Espírito Santo para estar conosco nessa noite. Para que o Senhor Deus venha fazer o teu querer e a tua vontade. Porque a tua vontade, Senhor, e o teu querer é boa. A tua vontade é perfeita. A tua vontade é agradável. E que o Senhor, que o teu Espírito Santo nesse momento, Senhor, venha protegendo a mente de todos, protegendo os corações, os pensamentos. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, dando, Senhor, o aquebrantamento aos corações, aos pensamentos. Que o teu Espírito Santo venha trabalhar em cada pensamento nessa noite, para que venha receber a tua palavra, Senhor. Para que a tua palavra venha ser enxertada em cada coração, em cada pensamento. E para que todos que estão ouvindo essa palavra, Senhor, venha receber aquilo que o Senhor quer dar. Amém? Vamos ler, está escrito em algumas escrituras. Nós vamos falar nessa noite do rei Ezequias. Eu te peço nessa noite que você fique do início ao fim, porque Deus fala no começo, no início e no fim. E para nós entendermos o que está sendo ministrado, né? O que está sendo falado, para não pegarmos palavras isoladas, né? Para não pegarmos versículos isolados, né? E que é bom para a nossa compreensão. Vamos ler Isaías, a escritura em Isaías capítulo 38.
versículo a partir do 1, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Às vezes, tem homens que dizem que não chora, né? Que só mulher chora, mas Ezequias aqui era rei de Judá na época antes de Cristo, 686 anos aproximadamente antes de Cristo. Ele foi um rei que ele deu lugar a Deus, né? Em 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 24, diz que Ezequias, que ele fez grande abundância, né? Que ele teve riquezas. E 2 Crônicas, anote aí, capítulo 32, a partir do versículo 26, diz que, a partir do versículo 27, corrigindo, e teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata, e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Também há armazéns para a colheita do trigo, e do mosto, e do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, e currais para os rebanhos. Relembrando, está escrito em 2 Crônicas, essa aqui, falando do mesmo rei que eu estou lendo, Isaías, capítulo 38. Aqui está em 2 Reis, capítulo 32, repetindo, versículo a partir do 24. E eu estou no versículo 29, que diz: Edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Olha quem é que dá, é Deus que dá. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram do mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, todo Judá, e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Mas essa morte de Ezequias, quando nós lemos aqui Isaías 38 e 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 11, e 2 Crônicas, foi depois da cura dele. Primeiro Deus curou Ezequias, né? É que eu li tudo aqui. Primeiro Deus curou Ezequias. E depois que ele curou, depois de muito tempo, que hoje estou me referindo só à cura, não estou me referindo ao tempo dele, né? A morte dele, estou me referindo à cura que Deus curou da doença, está escrito aqui na palavra. E você pode me dizer nessa noite, mas aí foi antes de Cristo, Deus usou o profeta Isaías para profetizar que o profeta Ezequias ia morrer. Sim, mas ainda hoje também acontecem as mesmas coisas. Deus, ele não mudou. A palavra de Deus é o Senhor Jesus falando com nós. A palavra de Deus lá em 1 João diz que 3 testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E 3 testificam na terra: o sangue, a água e o Espírito Santo. Deus, ele é o único Deus, não existe outro Deus.
ele tirou a maldição da lei. Jesus assumiu a maldição da lei. O Senhor Jesus assumiu as doenças, as enfermidades, as dores, o sofrimento na cruz do Calvário. Ele pagou alto preço por nós. Ele veio nos libertar da escravidão do pecado, da morte eterna e nos dar a vida eterna. Mas Deus não mudou. Se você observar todas as escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, né, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, aquele homem que Deus curou há 18 anos, que está no Novo Testamento, no tanque de Betesda, que ele estava coxo e não tinha ninguém que o ajudasse, assim que o Senhor Jesus chegou até ele, que ele não conhecia o Senhor Jesus curou ele, mas em seguida disse: perdoados estão os teus pecados. Vá para que não peques mais, para não te conceda coisa pior. Então Deus não falou só com aquela mulher adúltera: vai, não peques mais, para que não te conceda, para que não te suceda coisa pior. Com todos que o Senhor Jesus curou, no Novo Testamento ele falou que ele estava curando, mas que a pessoa não voltasse a pecar, para que não sucedesse coisa pior. Então Deus, ele continua falando, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E mesmo aqui ele usou o profeta Isaías para falar que Ezequias, o rei, iria morrer. Mas hoje o Espírito Santo fala de várias formas, está escrito, né, que o Espírito Santo trabalha de várias formas. Às vezes Deus não usa um profeta para falar com você, mas a palavra está aqui revelada. A palavra diz tudo, e a palavra é para todos aqueles que creem, que ouvem, né, que obedecem, para todos aqueles que estão lendo, que estão meditando. E Deus pode não usar um profeta, mas pode acontecer. Você pode ficar doente, mesmo Deus não usando um profeta. E quantos não morrem, né? Tudo está revelado na palavra de Deus. Está, tanto a vida como a morte está revelada na palavra de Deus. Mas Deus usou esse profeta, né, para falar com Ezequias, que era rei de Judá na época. Era um rei que foi um rei que trabalhou quase 29 anos. Ele foi rei durante quase 29 anos. Foi um excelente rei. Fez o bem, né? Só que ele ficou acometido, nós lemos aqui em Isaías capítulo 38, a partir do versículo 1, que ele foi acometido de uma enfermidade mortal. E vamos continuar a leitura. E aqui diz que o rei Ezequias, né, no capítulo 38, estou repetindo, versículo 3, que Ezequias chorou muitíssimo. Então, geralmente, quando nós ouvimos uma má notícia, uns ficam humildes, uns ficam aquebrantados, uns ficam, uns buscam a Deus e outros não. Outros ficam rebeldes, outros ficam ingratos, outros murmuram, reclamam. E Deus, nós lemos aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, que Deus, ele prova o nosso coração. Ele prova a nossa mente para saber o que está dentro do nosso coração. Ele sabe. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o único que conhece os nossos pensamentos. Ele é o único que está em todo lugar. Ele é o único que tem todo o poder. Mas ele prova os nossos pensamentos para saber a nossa atitude. Para nós mesmos, ele provou Abraão, né? Para ver se Abraão realmente amava ele sobre todas as coisas. Se eu for citar aqui todos na Bíblia que Deus provou. Provar não é tentar. Tentar é induzir ao pecado. Deus não tenta, né? Deus não tenta, porque no Pai Nosso diz que o Senhor nos livre de toda a tentação. Deus prova, né? Provar, quando nós estamos estudando, nós fazemos testes e provas, né? Para sermos ou aprovados ou reprovados. Deus nos prova, né? Para que a gente venha demonstrar a nossa atitude, o nosso comportamento, né? Para nós demonstrarmos o nosso esforço, o que estamos querendo realmente, né? E Ezequias aqui chorou muitíssimo, ele se humilhou. Aí está aqui no versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Isaías o profeta, vai e diz a Ezequias,
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Olha que Deus está dizendo que ele acrescentou 15 anos ao rei Ezequias. Agora, que situação para esse profeta, para esse homem de Deus? O próprio Deus mandou ele dizer ao rei Ezequias que o rei ia morrer, né? Está escrito aqui no versículo 1. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine, Deus enviou esse profeta para dizer para Ezequias, o rei, que o rei ia morrer, não ia viver, para pôr em ordem a sua casa. Esse rei era para ter dito assim, Deus mandou dizer, a última palavra é do Senhor, então eu vou desistir, eu vou morrer, porque o profeta de Deus disse que eu vou morrer. Porque a palavra de Deus é única, e a palavra de Deus é soberana, e o que Deus diz está dito. Mas eu vou repetir, Deus prova o nosso coração. Mas esse rei, ele foi perseverante. Esse rei Ezequias, ele quis viver. Esse rei Ezequias, ele conhecia a Deus. Porque se ele não conhecesse a Deus, ele não se humilharia diante de Deus, para Deus mudar a sorte dele, mudar a história dele, reescrever a história dele. Aleluia, glória a Deus. Então, o próprio Deus lá em Pedro diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Quando nós nos humilhamos a Deus, quando nós nos suplicamos em oração a Deus, quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, Deus, ele muda a nossa história, ele reescreve a nossa história. Ele põe um ponto final no mal. Olha que o rei Ezequias, ele conhecia a Deus e ele se humilhou. Você também nessa noite, nós vamos nos humilhar a Deus, vamos rasgar o coração diante de Deus. Eu e você também vamos fazer como esse rei fez. Vamos dar crédito à palavra de Deus, vamos tirar a dureza do nosso coração, do nosso pensamento e vamos nos humilhar a Deus. Porque ele é grande em misericórdia. A palavra de Deus diz que a ira de Deus dura só um pouco, mas a sua misericórdia dura para sempre. E nós temos que crer na misericórdia de Deus, no favor de Deus, na graça de Deus, no amor de Deus, porque ele é Pai. E todo Pai se compadece dos seus filhos. E nós somos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo, do sangue dele, derramado ali na cruz do Calvário. E aqui diz, no capítulo 38, estou repetindo, versículo 5. Versículo 7. E isto te será da parte do Senhor como sinal. Olha, o Espírito Santo usou Isaías para falar para Ezequias que ia dar um sinal a Ezequias. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Olha, Deus, ele dá o sinal que ele vai cumprir a palavra de Deus na tua vida. Aí ele falou que ia curar Ezequias e acrescentar 15 anos. E disse que ia dar um sinal ao rei Ezequias. E disse aqui, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Deus, ele quando fala, ele cumpre. E aqui está dizendo, versículo 8, do capítulo 38, de Isaías, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Olha que maravilha. Deus deu um sinal, disse que ia recuar 10 graus do sol, né? Para que mostrasse para Ezequias que ele ia curar Ezequias. E vamos ver o cântico de Ezequias aqui a partir do versículo 9. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. O cântico aqui foi depois que ele foi curado, que ele sarou da sua enfermidade.
Então você vai ser sarado dessa enfermidade por essa palavra. Eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Aqui é Ezequias falando. Eu disse, já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará, desde amanhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde amanhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente, tá vendo? Ezequias disse que Deus era amoroso. Quantas das vezes nós, quando estamos passando por aflições, nós não dizemos que Deus é amor? Olhe, eu vou parar aqui um pouco nessa palavra para nós refletirmos, meditarmos. Geralmente, quando nós estamos passando por aflições, nós não dizemos que Deus é amor. Eu quero te dizer que Ezequias, sabendo que ia morrer, que o profeta falou, mas ele disse que Deus era o quê? Amoroso. Olhe, independente do que você e eu passamos, o nosso Deus é amor. Ele é amor. Olha o que geralmente a maioria das pessoas, estou aqui repetindo para ficar no teu coração e no meu, nos teus pensamentos. Geralmente quando nós passamos por aflições, por dificuldades, por doenças, né, por lutas, por batalhas, nós dizemos que Deus se esqueceu de nós, não é assim? Nós dizemos que Deus não é com nós. Nós dizemos que Deus, ele não existe. Nós às vezes blasfemamos contra o nosso Deus. Mas Ezequias, ele não blasfemou de Deus. Ezequias disse que Deus era amoroso. Então, nessa noite, você vai falar com Deus. Mesmo você passando por dificuldades, por lutas, por aflições, por doenças, que Deus é um Deus de amor. Porque qual pai que não corrige o seu filho, né? Está escrito lá em Hebreus, em várias outras escrituras, que o pai, ele corrige o seu filho. E a correção, no momento, é amargo. Toda correção, no momento, é amargo. Mas depois, produz mel. Isso que você está passando é amargo. Porque toda doença é amarga. Toda dor é amarga. Todo sofrimento é amargo. Todo problema é amargo. Não é doce, não. Nós não vamos dizer que o mal é bom e que o bom é mal, de forma alguma. O mal é mal e o bom é bom. O bem é bem e o mal é mal. Mas nós precisamos reconhecer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus é amor. Olha aqui, Ezequias, vamos continuar. Isaías capítulo 38, a partir do versículo 17. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Olha, Ezequias reconheceu aqui esse rei, que ele estava em pecado. E se nós lermos em 2 Crônicas, como eu li no início, capítulo 32, a partir do versículo 1 e 2, diz que Ezequias, ele ficou altivo de espírito, que Ezequias ficou ingrato, se ensoberbeceu o seu coração. Em 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 24 ao versículo 33, você vai achar.
Ezequias, ele ensoberbeceu seu coração. Quantas das vezes nós, quando recebemos tantas bênçãos de Deus, que Deus opera tantas maravilhas, olha, Deus opera maravilhas, nós temos que cada vez mais que Deus opera maravilhas, nós temos que descer, nós temos que nos humilhar, nós temos que ficar humildes e mansos e aquebrantados. Mas geralmente, quando a maioria das pessoas, quando são abençoados, ficam arrogantes, prepotentes, orgulhosos e dizem: eu posso, eu faço, bate no bolso. Quantos não dizem: o dinheiro é o meu Deus? E não é assim. Não. Deus é acima do dinheiro. Deus é acima dos bens materiais. Porque quem dá os bens materiais ao ser humano é Deus. Deus deixou tudo na terra. Deus deixou, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, diz que Deus deixou toda a riqueza na terra, o ouro e a prata na terra. Deus deixou toda a árvore frutífera. Deus deixou toda a semente. Deus deixou toda a riqueza na terra e deu domínio da terra aos homens. Mas Deus quer que nós renda graças a Ele. E é digno, Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, porque Ele dá tudo a nós. E além dele ter deixado tudo na terra, o ouro, a prata, toda a semente, toda a árvore frutífera, Ele nos deu inteligência, sabedoria, conhecimento, fortaleza. Ele nos deu tudo para nós executarmos, para nós trabalharmos com o suor do nosso rosto e adquirirmos aquilo que nós necessitamos e precisamos. Mas Ele quer gratidão de nós. Ele quer que eu e você sejamos gratos, né? Assim como você, nós que somos seres humanos, pecadores, uns arrependidos e outros não se arrependeu. Nós queremos que um ser humano seja grato com nós, não é assim? Você quer que as pessoas sejam gratas com o que você faz, não é assim? E por que você não quer que Deus não dá a gratidão a Deus, não dá graças a Deus, não dá a glória a Deus? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos dar glória a Deus todos os dias. Tem um homem na Bíblia, um rei, está no Novo Testamento, o Herodes na época, né? O sistema Herodes é um tipo de governo, são vários homens que recebem o nome de Herodes, mas esse Herodes da época, ele foi comido de bicho, porque ele não deu glória a Deus. No livro de Salmo, Deus fala: dai glória a Deus, filho dos poderosos. Porque nós, às vezes, damos glória a tantas pessoas e não damos a glória a Deus. Nós temos que honrar as pessoas, mas honrar a Deus. Nós temos que honrar todos e a Deus, porque em primeiro lugar é Deus. E em segundo lugar, o ser humano, porque quem criou o ser humano foi Deus. A palavra de Deus diz que antes que nós existíssemos, Deus criou o meu espírito e o teu espírito. A palavra de Deus diz que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Deus primeiro criou o teu espírito antes de nós irmos aqui para a terra, para nossos pais gerarem nós. Só que Deus colocou o mundo dentro de nós, mas não colocou a descoberta. A descoberta Ele coloca na hora que Ele quer, porque Ele é Deus, é Ele que manda e controla em tudo. Nós não somos Deus. Nenhum ser humano é Deus, né? Só Deus é Deus, e Ele é real, é vivo e existe. Vamos continuar a leitura em Isaías 38, capítulo 38. Eu vou entrar no versículo 18, que diz: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Isso é Ezequias falando com Deus. Nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Olha, Ezequias está dizendo que ele ia louvar a Deus na casa do Senhor. E hoje em dia, a maioria das pessoas na terra não tem dado valor à casa do Senhor, né? A maioria das pessoas, por causa dos escândalos que estão aí, existem escândalos mesmo, claro que existe. Mas nós não temos de deixar de servir a Deus por causa dos escândalos, por causa dos falsos, por causa das pessoas más. Não. Quem deu a vida por mim, por você, não foi o ser humano, foi Deus. Você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte. Deus tem que ver em você e em mim o particular nosso com Ele.
a intimidade nossa com Ele, o privado nosso com Ele. Eu e você, a palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta naquele grande dia de tudo que nós fizemos aqui na terra. A palavra de Deus diz que tem vários livros, não é só o livro da vida. O livro da vida é para quem não vai herdar a morte eterna. É para quem não vai para o lago de enxofre e fogo. É para quem vai herdar a vida eterna. Mas a palavra de Deus diz que existem muitos outros livros que está escrito tudo que o ser humano faz aqui na terra. A palavra de Deus diz que são muitos livros que estão escritos todas as coisas que o ser humano pratica aqui na terra. E a palavra de Deus diz que lá no céu vai ter um tribunal. E Deus vai julgar os vivos e os mortos. Os mortos é aquele, não é morto no sentido físico, é morto espiritualmente, que não vai herdar a vida eterna, que vai herdar a morte eterna. A palavra de Deus diz que uns vão ser ressuscitados para a vida eterna e outros vão ser ressuscitados para a morte eterna. Então você e eu vamos prestar conta a Deus individualmente. Marido não salva mulher, mulher não salva marido. Está escrito isso na palavra de Deus, que no arrebatamento da igreja vão estar o marido e a mulher dormindo e o que está salvo vai subir e o que não está salvo vai ficar. É porque Deus não quer salvar? Não. O Senhor, o Pai, enviou o seu único filho unigênito para salvar todos, mas nem todos querem o Senhor Jesus. E só vai ser salvo aqueles que receberam o Filho de Deus como único e suficiente Salvador. Deus quer a todos, entenda, mas nem todos querem ele, entendeu? Então, para Deus operar, é preciso que a pessoa queira ele. E não é por força, nem por violência, é escolha. São escolhas, é você que escolhe, é eu que escolho. Então, eu estou repetindo, não é por causa dos escândalos que você tem que parar de congregar. Não, lá em Hebreus diz congregai-vos. Não deixando as vossas congregações, está escrito lá no livro de Hebreus, como é costume de outros. Nós temos que ir para a casa do Senhor, adorar a Deus, cultuar a Deus, ter comunhão. O Espírito Santo trabalha onde tem comunhão, tomar a Santa Ceia. A palavra de Deus diz que quem não beber do sangue de Cristo e quem não comer da carne de Cristo, que é o pão, e o suco de uva, que é o vinho, não tem parte com o Senhor Jesus. Porque ali é a lembrança, é a memória, a Santa Ceia é a memória que Cristo morreu por nós. O pão ali é a simbologia que a carne dele foi dilacerada, que a carne dele, né, foi morta no meu lugar e no teu lugar. É a lembrança, é a memória. E tem que haver o batismo para a consciência. Claro que nós somos mortos no batismo de Cristo, está escrito na palavra, mas nós temos que ler o texto e o contexto. Nós não temos que pegar versículos isolados das Escrituras, palavras isoladas das Escrituras. Nós temos que ler o texto e o contexto, para que a gente não venha pecar contra o nosso Deus. No nosso coração tem que ter o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. A sabedoria vem pelo temor do Senhor, que é o temor à palavra de Deus. Se o ser humano perder o temor do Senhor, perdeu tudo. Porque se o ser humano não temer a Deus, vai temer mais a quem, né? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos encerrar aqui. Eu vou fazer uma oração. Aí aqui diz no versículo 21 do capítulo 38 de Isaías. E dissera Isaías, tome uma pasta de figo e a ponha como emplasto sobre a chaga e sarará. Olha aqui. O profeta Isaías mandou Ezequias pôr uma pasta de figos, eu estou repetindo, e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Também dissera a Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Mas aqui, se você for ler no versículo no capítulo 38, aqui nos versículos anteriores, eu já li, que o sinal foi reduzir 10 graus o sol, né? Está aqui no versículo 8, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Eu não vou comentar sobre isso, porque para Deus reduzir esses 10 graus aqui, os estudiosos dizem que Deus teve que mudar tudo, mas não destruiu nada, não houve dano nenhum para Deus reduzir esses 10 graus, né? Não houve dano nenhum. Eu quero te dizer que Deus faz tudo, Deus muda tudo e não vai acontecer dano nenhum. Deus, ele é poderoso para fazer uma cirurgia do céu dentro de você. Se ele diminuiu 10 graus do sol, né? Ele pode diminuir qualquer coisa aí dentro de você. Ele pode tirar esse câncer de você, ele pode tirar essa doença de você, reduzir. Ele pode reduzir esse tumor, essa chaga que está dentro de você a nada. Assim como ele diminuiu os 10 graus do sol.
Ele pode diminuir tudo dentro de você, porque Ele é poderoso. Deus te criou, Deus te formou. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Faça como Ezequias, se humilhe. Ezequias era rei e Ezequias se humilhou, chamou Deus de amor, que Deus era amoroso. Então Deus, independente das calamidades da terra, independente do que das peste, fome e guerra, Deus é Deus de amor. Nós não devemos pensar mal do nosso Deus, porque Ele é nosso Pai. E a palavra de Deus lá em Lucas 11 diz assim, ó: se o filho terreno pedir ao pai da terra ou à mãe um ovo, um peixe, um pão, o pai e a mãe jamais vai dar um escorpião, uma serpente. Lá em Lucas 11 vai dar uma pedra. Os pais da terra, a palavra de Deus diz que são maus e dá boas dádivas aos nossos filhos. Imagine o nosso Pai que está no céu. Não vos dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. Então, olha, peça ao Espírito Santo a Deus. Peça a Deus a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo da paz, o Espírito Santo da tranquilidade. Peça ao Senhor Jesus a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai lhe dar longanimidade de dias. Está lá em Gálatas, os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é do Espírito Santo, não é nosso. Peça a Deus os frutos do Espírito Santo para você suportar essa situação. Peça a Deus os frutos do Espírito Santo, o amor de Deus em seu coração, para você suportar essa situação, para você vencer essa calamidade que você está enfrentando. Porque em tudo que Deus fala, toda promessa de Deus, tem um tempo de cumprimento. Não é logo assim que acontece. Tem um tempo, são processos, são etapas. E é preciso você ter força para suportar esse processo, para suportar essas etapas. Deus só quer que você confie nele, tão somente confie na palavra de Deus. Deus quer que você continue confiando na palavra de Deus, porque vem vários pensamentos mal em nós, para nós não continuarmos perseverando, para nós desistirmos, para nós não acreditarmos, para nós dizermos acabou tudo, é o fim. Mas Deus está te dizendo que não é o fim, para você perseverar, para você não desistir, para você continuar. Porque no final de tudo você vai ver que valeu a pena, que foi bom. Porque toda tribulação produz experiência. Toda experiência produz esperança. E depois produz fé. A palavra de Deus diz que a tribulação produz experiência. Toda tribulação produz experiência. Você vai sair mais experiente. Você vai aprender mais de Deus. Você vai sair com mais maduro dessa situação. Você vai conhecer mais a Deus. Porque é no deserto que nós conhecemos mais a Deus. É no deserto, quando os holofotes estão longe de você, que você consegue conhecer a Deus, que você consegue prosseguir em conhecer ao Senhor, desfrutar das bonanças de Deus. Porque quando todos estão com olhos em você, né? É mais difícil. Mas quando todos esqueceu de você, é o momento que você vai prosperar, entendeu? Quando todos esquecem de você, que não dá nada, é o momento de você prosperar. E Deus dá um basta no mal em tua vida, né? Deus não te chamou para derrota, para o fracasso. Deus nos chamou para a vitória. É um momento. É um momento. E tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vamos fazer a oração final e guarda essa palavra, escreve aí Isaías 38, Isaías 38 do versículo 1 ao versículo 22 e 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 24 ao 33 e também 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 11. E vamos fazer uma oração aqui. Essa live vai ficar aí gravada, né? Você que vai assistir pela manhã, você que vai assistir pela tarde, você que vai assistir pela noite, essa live vai estar aí gravada e você vai, né, abençoar outras pessoas para que ouça a palavra de Deus, porque a palavra não é minha, eu também preciso da palavra de Deus. Nós que pregamos também precisamos da palavra de Deus. A palavra é para nós que pregamos e é para quem está ouvindo. A palavra é para todos, porque a palavra é o Senhor Jesus falando com nós e a palavra de Deus é viva. E eu creio que Deus, como está lá em Efésios, Ele nos abençoou
com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós não devemos perder a nossa esperança. Nossa esperança não tem que estar naquilo que perece. A nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus, no céu, que é mais alto do que tudo. Os céus são mais altos. Olha para os céus. O Senhor Jesus está acima do terceiro céu. Ele está acima. E tudo está por baixo dele. E ele está acima de tudo. E ele é poderoso para fazer infinitas coisas mais. Quando nós tememos a Deus, ele derrota todo o mal. Quando nós tememos a Deus, nós sabemos que o mal para ele não é nada. Para nós, o mal é um gigante, mas para Deus não é nada. Amém? Então, para Deus, isso que você está passando não é nada. Vamos fazer a última oração, né? E fica com Deus, que essa palavra de Deus, o Espírito Santo possa trabalhar no teu coração nessa palavra e você receba a tua vitória por essa palavra que Deus deu a Ezequias, que ele ia morrer, mas ele se humilhou e Deus sarou ele daquela enfermidade, ele ficou curado para a glória de Deus. E você vai dar glória a Deus, porque quem cura é Deus. É Jesus que cura o ser humano, é Jesus que liberta o ser humano, é Jesus que faz todas as coisas. Pai dos céus, em nome de Jesus, estamos aqui em tua presença, Senhor. Deus, que seja tudo para a tua glória, Senhor. Deus, eu falei da tua palavra. E a tua palavra é o teu Espírito Santo que vai enviar a tua palavra aos corações. Nós pregamos a tua palavra, Senhor, mas é o teu Espírito Santo que leva a tua palavra aos corações. É o teu Espírito Santo, Senhor, que penetra, que entra na mente, nos pensamentos do ser humano, Senhor, e coloca a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. E essa palavra, Senhor, vai dar a vitória a essa pessoa. Porque quem dá a vitória ao ser humano é a tua palavra, Senhor. E a tua palavra vai dar a vitória a essa pessoa que ela precisa. E que a tua palavra, Senhor, faça um milagre urgente na vida dessa pessoa, que ela possa vir glorificar a Deus, Senhor. Eu entrego agora, Senhor, todas essas pessoas em tuas mãos agora. E que o teu Espírito Santo, o teu Espírito de vida, Senhor, venha trazer vida. Porque o Senhor é Deus de vida. O Senhor, Deus, nos deu Espírito de vida, nós em ofensas e em pecados. E o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é maravilhoso. O Senhor deu a vida por nós. E o Senhor restaura tudo, o Senhor transforma tudo. O Senhor Jesus é Deus de transformação, de mudança, de milagres. Aquilo que é impossível a nós, Senhor, é possível ao Senhor. Nada para o Senhor é impossível. Deus, glorifica o teu nome na vida dessa pessoa, Senhor. Deus, Isabel, Senhor, a mãe de João Batista, ela era estéril, ela não podia ter filho, Senhor. Deus, e o Senhor fez, Senhor, ela já era avançada de idade. E Zacarias não acreditou e ficou mudo, só falou depois que o filho nasceu. Mas o Senhor fez acontecer o milagre. Deus, eu não sei a esterilidade que está na vida dessa pessoa. Isabel foi o filho e o Senhor curou Isabel da esterilidade. E fez ela ter um filho, João Batista, para a tua glória. Deus, essa pessoa pode estar estéril. E o Senhor pode dar, Senhor, abrir a madre, Senhor, e fazer essa pessoa ter filhos, meu Senhor, e filhas. Porque os filhos são herança do Senhor. E os filhos, meu Senhor, são nações que o Senhor está dando a essa pessoa. Mas, Senhor, Deus, vivo em nome de Jesus. Às vezes alguém diz, mas eu não posso ter filho. Deus, mas o Senhor cria meios, o Senhor cria situações. O Senhor coloca tudo no lugar, nada é impossível para o Senhor. Deus vivo, Ana também, ela não podia ter filho, e ela foi para o templo orar, ela foi para a casa de Deus orar, e o sacerdote não sabia o que estava acontecendo com Ana, e disse que Ana estava embriagada, cheia de vinho, mas Ana também se humilhou. Ela disse, a tua serva está amargurada, nós temos que nos humilhar. Ana se humilhou. Ana era a mulher de Elcana, e ele também tinha outra mulher, Penina, mas Ana se humilhou, foi para a casa de Deus orar e buscou a Deus, e Deus abriu a madre de Ana, e ela disse que fez um voto com Deus. Se Deus desse um filho, ela entregaria Samuel, que é o profeta, na casa de Deus. E ela cumpriu com o voto do Senhor. A palavra de Deus disse que se nós votarmos, devemos cumprir. Se não cumprir, é melhor nem que vote. Se for para não cumprir, é melhor nem que vote, porque quando a gente vota e não cumpre, nós somos envergonhados e destruídos. Não temos como nos dar bem se votarmos e não cumprirmos. Se votar, deve cumprir. Então é melhor nem que faça voto, porque Deus faz tudo de graça. Ele é Pai,
E não precisa. Deus faz tudo de graça e Ele é bom. Mas se votar, deve cumprir. Então, amém. Fica na graça do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes a Deus para tirar o espinho na carne. E Deus disse, a minha graça te basta. A graça de Deus te basta. Fica na graça de Deus. Fica no amor de Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas consolações do Espírito Santo, seja derramada nos teus pensamentos, na tua mente, no teu coração, em nome de Jesus. Beijos e abraços. Fica com Deus. Até outro dia.